Na modelagem de dados, em que se utiliza o modelo entidade-relacionamento, uma entidade é, letra A, a representação de uma tabela que contém a listagem do dicionário de dados. Letra B, qualquer coisa do mundo real, abstrata ou concreta, na qual se deseja executar ações voltadas para armazenamento ou processamento de informações. Letra C, qualquer coisa que pode se relacionar com atributos de objetos representados no diagrama de contexto. Letra D, qualquer representação de fluxo de informação proveniente do banco de dados. Letra E, qualquer objeto relacionado com a terceira forma normal. E aí, pessoal, qual dessas é a resposta correta quando falamos na modelagem de dados em que se utiliza o modelo entidade-relacionamento? E aí ele pergunta, uma entidade é? Bem, para entender isso, nós vamos ter que primeiro entender o que é um modelo entidade-relacionamento quando falamos sobre bancos de dados. O modelo entidade-relacionamento é considerado um modelo conceitual para descrever entidades que nós podemos também chamar de objetos, os seus atributos, que são as características dessas entidades ou objetos, e como elas se relacionam entre si, que é os famosos relacionamentos. Por isso que é chamado de modelo entidade-relacionamento. Nós temos as entidades, que são os objetos, nós temos os atributos, que são as características desses objetos, dessas entidades, e nós temos também os relacionamentos, que indicam como essas entidades se relacionam. A partir daí, nós podemos buscar o que nós chamamos de estudo com uma abordagem para entidade e relacionamento quando a gente fala sobre bancos de dados. E aí nasce a ideia do conceito de entidade. Então, como eu disse antes, entidades podem ser chamadas também de objetos, certo? Então, as entidades são objetos que podem ser entidades físicas, e a entidade física é aquela existente no mundo real como um objeto físico. Exemplo, aluno. Aluno é um objeto físico. Existe, de fato, aquele aluno João, aquela aluna Maria. Então, aluno é uma entidade física. Livro. Tem aquele livro, o livro de português, o livro de informática, o livro de matemática. Então, também é uma entidade física. Também é um objeto físico. Um automóvel. Tem o automóvel tal, o automóvel da marca A, o automóvel da marca B. Também representa algo físico que existe no mundo real como objeto físico. Então, essa é uma entidade concreta, existente fisicamente no mundo real. Agora, também existe no mundo real, observa, no mundo real, existe também entidades lógicas. As entidades lógicas são aquelas que acabam tendo interação com uma entidade física, mas que no mundo real, portanto, existem no mundo real também, não são objetos físicos, são objetos abstratos. Então, a gente pode dizer que existem entidades físicas no mundo real, e no mundo real existem também entidades lógicas, que são aquelas que vão interagir com as entidades físicas, e as entidades lógicas são abstratas, né? Exemplo, eu vou fazer um pedido. Eu quero comprar, o João quer comprar 6 livros, certo? João é uma entidade física, livro é uma entidade física, mas o pedido que eu estou realizando, a compra do João quer comprar 6 livros, esse pedido é uma entidade lógica, é uma entidade abstrata. Classificação, quero classificar uma planilha, quero classificar um banco de dados, isso também sugere uma entidade lógica ou abstrata. Sim. Então, se a gente sabe que as entidades no modelo, na abordagem entidade-relacionamento, podem ser separadas em entidades físicas existentes no mundo real como objetos físicos e entidades lógicas existentes no mundo real como objetos abstratos e que não são objetos físicos, a gente tem que cuidar como isso pode ser representado. Quando a gente fala da abordagem entidade-relacionamento, nós podemos criar um DER, que é um diagrama entidade-relacionamento. E dentro do diagrama entidade-relacionamento, a gente pode indicar as entidades físicas ou lógicas que sejam, certo? Mas também os relacionamentos. E aí tem algumas dicas importantes. Por exemplo, pessoa e carro são entidades físicas. E lava aqui é um relacionamento. Como é que eu sei disso lendo o diagrama entidade-relacionamento? Porque tem algumas regrinhas. As entidades são identificadas através de retângulos. Observa,
entidades. Identifique as entidades, isso no diagrama entidade-relacionamento. Identifique as entidades que estão envolvidas. Quando estiver pronto, comece a desenhá-las em retângulos. Então, as entidades, elas são desenhadas no diagrama entidade-relacionamento com retângulos, como pessoa e carro que eu coloquei aqui, certo? Perfeito. Mas quando aparecer um losango, isso indica o relacionamento entre essas entidades, não a própria entidade. Então, nós temos que também pensar disso. Losango com o nome do relacionamento no seu interior. Então, sempre que eu olhar o diagrama entidade-relacionamento e aparecer um losango, isso significa um relacionamento que eu estou indicando entre essas entidades. Por exemplo, lava é um relacionamento, e como é que eu sei disso na leitura do diagrama entidade-relacionamento? Porque está dentro de um losango. Então a ideia de pessoa e carro, eu sei que é lendo, olhando visualmente, graficamente o diagrama entidade-relacionamento, eu sei que pessoa e carro na minha leitura é entidade, porque está dentro de retângulo. Mas sei que lava é relacionamento, porque está dentro de losango. O que mais nós temos aqui? Então, quando a gente pensa nos relacionamentos, determine como as entidades estão relacionadas, desenhe também linhas entre elas para mostrar as relações e rotulá-las. A relação é rotulada frequentemente com um losango, como eu disse para vocês antes. Mas existem também os atributos. Quando a gente fala dos atributos, são as características das entidades. Então, nós podemos acrescentar mais camadas de detalhe no nosso diagrama entidade-relacionamento ao adicionar atributos chaves de entidade. Atributos são frequentemente representados como ovais ou apresentados como ovais. Então, olha só a leitura agora desse diagrama entidade-relacionamento. Pessoa é entidade, porque está dentro de retângulo. Carro é entidade, porque está dentro de retângulo. Lava é um relacionamento, porque está dentro de um losango. Nome e função aqui junto à pessoa é o que chamamos de atributo, porque está indicado como oval. Então, nome e função é um atributo, uma característica da entidade pessoa, no meu diagrama entidade-relacionamento. Placa e modelo, eu também estou identificando como sendo atributo, porque está em oval. Quando está em oval, placa e modelo, isso indica atributos, características dessa entidade chamada carro. É assim que a gente faz a leitura de um diagrama entidade-relacionamento, que é trabalhado aí no modelo entidade-relacionamento. Então, voltando à questão, como a questão pedia, na modelagem de dados, em que se utiliza o modelo entidade-relacionamento, uma entidade é a representação de uma tabela que contém a listagem do dicionário de dados? Não, em nenhum momento eu disse que a entidade era a representação de uma tabela. Não, eu disse que no modelo entidade-relacionamento, a entidade é qualquer coisa, observa comigo, qualquer coisa do mundo real, que pode ser abstrata, que é uma entidade lógica, ou concreta, que é uma entidade física, na qual se deseja executar ações voltadas para armazenamento ou processamento de informações. Quer dizer, a letra B de Brasil aqui está perfeita, está excelente para o significado da entidade. E aí é sempre bom lembrar, uma entidade é qualquer coisa do mundo real, quando a gente fala da modelagem de dados no modelo entidade-relacionamento. Então, uma entidade é qualquer coisa do mundo real. Seja essa coisa abstrata, como pedidos, por exemplo, ou que aí é uma entidade lógica, ou concreta, como o carro, como aluno, como livros, e aí é uma entidade física. Então, sim, é qualquer coisa do mundo real, seja abstrata ou concreta, na qual se desejam executar várias ações voltadas para armazenamento ou processamento de informações. A letra C disse qualquer coisa que pode se relacionar com atributos de objetos representados no diagrama de contexto. Na verdade, quando a gente diz qualquer coisa que pode se relacionar, nós temos a indicação dos relacionamentos. Tem as entidades e tem os relacionamentos. As entidades é qualquer coisa do mundo real, abstrata ou concreta, seja física ou lógica. Bem, letra D. Qualquer representação de fluxo de informação proveniente do banco de dados. Não. A gente até pode criar uma representação gráfica do modelo entidade-relacionamento, como o diagrama DER, que a gente chama de diagrama entidade-relacionamento, mas a questão tinha pedido só a entidade. E a entidade, vou repetir, é um objeto que pode ser qualquer coisa do mundo real. A letra D, qualquer representação, a letra E, qualquer objeto relacionado com a terceira forma normal. A gente não aprendeu aqui, mas existem várias formas normais quando a gente fala de bancos de dados. Temos a primeira forma normal, a segunda forma normal, a terceira forma normal.
Essas formas normais, elas são muito utilizadas para realizar o que a gente chama de normalização no banco de dados. E uma normalização de um banco de dados, seja na primeira forma normal, na segunda ou na terceira forma normal, tem como principal objetivo reduzir uma possível redundância em um determinado banco de dados e deixar o banco de dados mais eficiente e com melhor desempenho. Então, a ideia de aplicar formas normais em um banco de dados, seja a primeira, segunda ou terceira forma normal, é muito ligado à diminuição da redundância em um banco de dados, e aí quando eu vou normalizando um banco de dados, eu vou diminuindo essa redundância, e também o banco de dados, após passar por todas as normalizações da primeira, da segunda e da terceira forma normal, eles ficam bancos de dados mais eficientes. Então, sempre que uma prova citar algo sobre forma normal, ou ainda sobre normalização de bancos de dados, é principalmente para diminuir redundância e deixar o banco de dados mais eficiente, com um desempenho mais eficaz. Certo, pessoal? Então aqui